Fui morar no Lar Espírita Chico Xavier com meus irmãos. Além de mim foram 33 adotados. E desde então, até então, na verdade, era bom. Até os meus 12 anos, a gente vivia como, posso dizer, filhinhos de papai. Pelo que também soube, alguns dos outros irmãos, os mais velhos, estavam tendo aquela coisa de homem, né? Crescendo, se conhecendo, e as mulheres também. Pelo que falaram, o medo era de acontecer algo pior. Então começaram a levar os meninos do Lar Espírita para a fazenda. A partir daí começou aquela guerra, né, de, posso dizer, sobrevivência. A gente foi para Garanhuns, a fazenda Forjas dele lá, e desde então a gente começou a trabalhar, que forçavam a gente a trabalhar, e se a gente não trabalhasse, não comia, entendeu? Só comia se trabalhasse. E se enrolasse, no ponto de vista deles, enrolar seria descansar, também perdíamos a chance de comer. Até um pouco antes da gente começar a ir para lá, a gente já começou a sofrer certos tipos de, como é que eu posso dizer, de punição. Vamos supor, se um jogasse um sapato no teto, todos apanhavam. E apanhavam muito, não era pouco. Chega a ponto da mão da gente ficar inchada de tanta palmatória que levava. E por qualquer besteira era motivo de fazer com que a gente apanhasse, entendeu? O babá da gente não queria fazer, mas tinha que fazer, porque senão ele ia ser punido da forma que eram punidos antes, né? Tipo, perdia emprego, perdia tudo. Então, já na fazenda era meio que o contrário. O capataz parece que sentia prazer em fazer. A gente apanhava lá de todo jeito. E era surra de chicote de boi que a gente apanhava. Complicado porque tinha vezes que a gente ficava sem comer e ainda quando ficava sem comer, apanhava. Fome. A gente deixou até de ir para o colégio, de estudar. A gente trabalhava numa carga horária de 7 até as 5 da tarde, tendo 1 hora de descanso para o almoço. Lá na fazenda, fizesse sol ou fizesse chuva, a gente tinha que trabalhar. Tinha vezes que até mesmo debaixo da chuva a gente parava um pouquinho para poder se proteger e não, ao capataz chegar, ele visse a gente parado, a gente apanhava. Para a gente estudar também foi muito difícil lá, porque tinha vezes que a gente chegava lá no colégio e ao invés de estudar, dormia, porque até o dinheiro que ele dava pra gente era R$5 por uma quinzena. Então, tipo, ele dizia ser mesada, mas na verdade é meio que um agrado, entendeu? Não, vou dar só para não ficar sem nada. Esses R$5 que a gente ganhava, a gente tinha que comprar com ele mesmo sabonete, pasta de dente, escova de dente, que ele vendia pra gente, era incrível. A gente ia para a escola andando, não exatamente até a escola. Subia uma ladeira de 2 quilômetros, depois de um dia todo de trabalho, cansado, na chuva ou no sol. E chegando lá em cima, a gente pegava o ônibus e ia. Quando chegava na escola, a gente dormia e teve até um irmão da gente que desmaiou. Foi a partir daí que o pessoal começou a se preocupar com a gente, as pessoas que não nos conheciam, porque a gente chegava lá muito magro e reclamando de fome. E quando esse irmão da gente desmaiou, foi que piorou a situação. O pessoal começou a se preocupar mais do que o normal. Chegou um momento que alguns começaram a fugir.
Só que fugir para onde, né? Tem aquele caso de você estar na frigideira e querer partir para o fogo achando que vai ser melhor. E sempre que o pessoal da GPCA, é DPCA, não sei, ia lá, eles colocavam a gente para ir para lugares longe, para trabalhar em locais longínquos, locais onde o pessoal não iria. E mesmo se eles chegassem a ver a gente não poderia falar, porque se a gente falasse, a gente ia ser punido. Eu, particularmente, já passei noites fora de casa, porque não pude dormir dentro da casa. Em pleno inverno de Garanhuns, que chega a ser 7 graus, 5 graus, eu não podia dormir dentro da casa, porque houve um imprevisto lá com a carroça de burro, que eu acabei tentando não carregar peso e botar o peso na carroça, e a burra quebrou uma cerca. Então eu e quem me ajudou ficamos sem comer por um dia inteiro, trabalhando, sem comer literalmente. O ruim foi até uma época que não tinha fruta, então foi horrível. Então a gente passou o dia sem comer e quando chegou de noite a gente não pôde dormir na nossa cama. Chegando a uma certa idade, dos 13, 14 anos, a gente foi meio que expulso da fazenda. Tipo, se vocês quiserem ficar aqui, vocês vão ter que trabalhar e o dinheiro que vocês receberem, que era R$20 por semana, vocês vão ter que se virar. Que foi uma época até que ele parou mais ou menos de comprar comida pra gente. Tipo, porque antes ele fazia feira e até então a gente se alimentava dessa feira que ele fazia. E ao chegar nessa época, nesse período de entre 15 não, porque 15 foi a época que eu vim pro lado de cá. Então, entre 14 anos, 13 e 14 anos da minha idade, tinha irmão mais velho, a gente tinha que se virar. Então, a gente recebia uma mesada que passou a ser mais ou menos um salário e se virasse por lá, entendeu? Comeria o que tivesse que comer, com o que a gente comprasse com o nosso dinheiro. Eu não tinha para onde ir, não conhecia ninguém, não tinha o que fazer da minha vida, então eu tinha que ficar lá de todo jeito. Era muito trabalho, demais a da conta, entendeu? A gente fazia serviço de pessoas mais velhas, tipo, os trabalhadores de lá mesmo foram até reduzidos por causa da gente, porque se a gente tem essas crianças para trabalhar, porque a gente vai contratar pessoas para fazer o serviço, vai gastar muito mais. Então a gente trabalhava como gente grande, porque até se fosse um aprendizado seria bom, porque se não fosse algo forçado, entendeu? Porque a gente poderia ser biólogo, aprender com isso, né? A ser biólogo, a ser um agricultor, sei lá. Mas como foi forçado, a gente não teve como assimilar. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu achei que eu fosse passar férias. E quebrei a cara quando eu cheguei, porque, tipo, eu cheguei lá felizão, não, eu vou brincar. Aí quando chegaram os meus irmãos, eles disseram, não sorria não, que agora você vai trabalhar. Então, logo no início que eu cheguei lá, eu tinha uma certa obrigação, eu e o Baltazar, que foi comigo, de aguar as plantas. Então a gente sofria muito, porque a gente tinha que botar um balde de 20 litros para cada planta. Se passasse o dia todo, chegava no final do dia, a gente não molhou a planta toda e ia ficar sem comer, porque não molhou todas as plantas. Devido à enxada, por a gente trabalhar com a enxada, na época surgiram muitos calos. E eram calos que ardiam, se machucava muito, e até hoje a gente tem calo na mão por causa disso. Quando os mais novos começaram a crescer, já não tinha muito trabalho para fazer, porque já tinha quase tudo sido feito, tinha só que refazer e tal. Foi a época que os meninos começaram a fugir. Quando eu vim de lá, eu tinha o quê? 16 anos. Eu lembro como ontem, dia 25 de março de 2005. Cheguei com o Baltazar, meu irmão. Eu e ele viemos de lá para trabalhar aqui
na empresa dele. Só que quando a gente chegou, a gente achou que ia ter um lugar para ficar, para organizar um pouco a vida da gente, mas não tinha. A gente ficou em um galpão que a única coisa que a gente teve foi, ele deu R$50 pra gente, ou foi 20, não sei, pra gente passar 15 dias com esse dinheiro em um local onde a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém, não tinha ventilador. A gente veio só com o colchão solteiro que a gente tinha lá da fazenda e tinha que se virar nesses 15 dias. Eu e Baltazar passamos fome aqui no Recife quando viemos de lá. Só não passou fome mesmo porque, como ele trabalhava como ele era dono da empresa de alimentação, a gente comia, consequentemente a gente comia lá. E quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar com ele no escritório dele. Eu era recepcionista, secretário e auxiliar administrativo dele. Queria eu que ele colocasse isso na minha carteira, mas não colocou. Eu tinha 16 anos, ele colocou minha carteira como trabalhador rural. E isso até hoje atrapalha na minha vida, porque eu tenho a experiência de 2 anos como recepcionista, dentre outros, e eu não posso arriscar em trabalhar numa empresa como recepcionista sem ter experiência comprovada na carteira. Até hoje eu procuro e não consigo encontrar emprego por causa disso. Depois disso eu fui fazer minha vida, porque não tinha condição de continuar ali. A gente ganhava pouco, era descontado até o aluguel do galpão que a gente morava, que era dele. A gente tinha que pagar o aluguel, eu e meu irmão. Ele tinha uma visão dos outros de ser tão bom e a gente não conseguia enxergar isso nele, porque a gente precisava e não tinha. Eu tinha ele como pai, entendeu? Mesmo sabendo que ele não me tinha como filho, porque até então chegou uma época que ele disse pra gente: você não quer que me chame de pai, e você não vai chamar sua mãe de mãe. Até eu conhecer a minha nova mãe, que eu fui adotado recentemente. Recentemente não, porque foi com 24 anos, eu também não tô tão velho assim. Então, quando ela me conheceu, ela já sabia da nossa história e já tinha visto o que a gente estava passando, eu e Baltazar no caso, e desde então já sempre gostou de mim e já quis me adotar. Só que eu tive um lance com a filha dela, na época que eu não me aceitava como eu sou hoje, e acabei sendo genro, mas depois, por ser um genro tão bom, eu passei a ser filho dela. Hoje ela é minha mãe. Olha, o que eu sei da minha mãe biológica é o seguinte: que ela me doou não, né? Se bem que foi uma doação muito massa. Mas, ela me deu e, como eu falei, por pressão, né? E até os 15 ou 16 anos ela tinha notícias de mim. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tinha 15 anos, então eu não sei de lá pra cá o que aconteceu. Então eu tenho 2 irmãos, ela não é casada com meu pai, que é policial aqui do Recife, que eu também não sei o nome. Eu tenho muita vontade de conhecer minha mãe, não por um certo amor, mas eu sempre quis saber a minha origem, de onde eu vim, de quem eu vim. E teve uma vez que eu até postei na minha rede social algo a respeito de eu queria conhecer minha mãe. Minha nova mãe não gostou, ficou meio que com ciúme, porque eu não tiro a razão dela. Eu quero saber de onde eu vim, eu quero saber quem eu sou, qual é a minha origem, porque eu quero saber o que foi que aconteceu. Eu quero saber qual o motivo que ela teve para me abandonar, qual o motivo que ela teve para fazer com que eu passasse por tanta coisa, entendeu? Porque se ela soubesse o que eu iria passar, talvez ela não me tivesse dado, né? Meu nome foi Felipe Xavier de Freitas Souza. Aí agora fui adotado por Joseilda. Aí meu nome é Felipe Xavier Félix Donato. Mas Xavier
é um sobrenome de guerra da gente, tá ligado? Pra gente é um nome de guerreiro, porque só nós sabemos o que passamos.